nesta noite, que o Senhor venha estar ao lado de cada um que está aqui, que o Senhor venha, Pai, falar por mim, que eu venha ser um instrumento e que o Senhor, Pai, esteja presente no coração de todos, e que não seja eu em nenhum momento, Senhor Jesus, mas a Tua palavra e o Teu querer. Fica, Senhor, conosco. Em nome de Jesus oramos, Pai, entregamos ao Teu santo nome. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eita, tá fazendo um barulhinho aqui. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. A estagiária chegou. Nova contratada, né, como disse o presbítero Tom na última mensagem. A primeira vez que eu estive aqui, eu tinha lá meus 11 anos, um cultinho do Djap, e eu estava muito nervosa, né? A tia Jane tinha me falado que não ia ter muita gente na igreja, mas tinha muita gente na igreja, irmãos. E eu tenho 11 anos de novo. Nervosismo mesmo, nossa, é incrível. Mas o nervosismo, irmãos, não é por conta de falar, porque eu sou tagarela, né? Então, vergonha não é muita questão, mas é estar responsável para trazer a palavra de Deus. Isso sim é um medo tremendo. Mas vai dar tudo certo, amém? Então tá bom. Irmãos, fico muito feliz de estar aqui hoje, né? E eu queria trazer um pouco sobre a alegria de imitar a Jesus. E para discutir um pouco sobre isso, eu gostaria de lembrar aos irmãos como que têm sido os nossos dias atualmente, né? As pessoas têm sido um pouco difíceis, né? Quem aqui já não teve alguma dificuldade de lidar, não só com os irmãos, mas com pessoas mesmo? A soberba, né? A gente muitas vezes não consegue ter um diálogo e simplesmente dar para trás. Não, a gente tem sempre que ter uma palavra na boca. Às vezes, muitas vezes nós queremos sempre sair por cima, mas não conta de nos vangloriarmos nem nada. É simplesmente questão de queremos sair com a razão. E eu queria fazer um... Opa! Tá. Tá aqui. Tá falhando? Tá. Agora vocês vão ver minha tremedeira, então vai ficar um pouco difícil, mas tá bom. Bom, eu gostaria de trazer um episódio aqui para vocês. Eu acho que um pouco dos irmãos já devem ter visto esse vídeo, mas é um vídeo de uma reportagem do Fantástico, né, onde tem uma conversa entre um policial e um homem. E essa reportagem é sobre o distanciamento social, por conta da pandemia. E nesse episódio, o policial chama esse homem de cidadão, né? E o cara falou: o quê? Cidadão? Não. Cidadão, não. Engenheiro civil, né? Então, o cara ficou ofendido. Ele realmente ficou ofendido. Como se cidadão não bastasse para representá-lo. Engenheiro civil. E eu achei isso intrigante, porque isso mostra um pouco do espelho da sociedade, né? Muitas vezes a situação em que a gente se encontra, a gente realmente quer sair por cima. Não. Isso causa problemas de relacionamento com muitas pessoas. E é isso que o livro de Filipenses, capítulo 2, vai falar um pouco sobre problemas de relacionamento em que a igreja de Filipos estava enfrentando. Como o pastor Beto falou ontem, a igreja estava dividida, né? E Paulo, vendo isso, resolveu alertá-los e dar a eles alguns conselhos. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2.
do versículo 5 até o 8. A palavra diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a sua posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui. Queridos, a igreja de Filipos, mais uma vez, estava passando por alguns problemas de relacionamento com os irmãos. E Paulo, então, olha como conselho e diz: tenham a mesma atitude que Cristo Jesus. Imitem a Jesus. É isso que Paulo pede aos irmãos. Mas o que seria imitar a Jesus? E então, Paulo explica o significado. Ele diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Paulo retrata aqui a primeira renúncia de Cristo. Aqui, nós conhecemos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele sempre foi coigual a Deus. Mas, quando Jesus veio, ele simplesmente falou que não ia se apegar à ideia de ser igual a Deus. Essa é a primeira renúncia de Jesus. Renunciou o papel de ser Deus para se tornar humano. E ele renunciou, ele sendo Deus, se renunciou, desprendeu da sua realidade divina e veio ao mundo. A humildade de Cristo em se desprender da sua realidade de ser Deus é tremenda. E que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas isso faz com que a gente consiga entender o próximo versículo, que, em vez disso, ou seja, em vez de se apegar na ideia de ser igual a Deus, ele se esvaziou. Irmãos, a humildade de Cristo foi tanta que ele conseguiu se esvaziar de si mesmo. Mas não, ele mesmo olhou e se esvaziou. Mas, Bianca, você está falando que Jesus se esvaziou, mas do quê? Que nós temos coisas para nos esvaziar. Nós temos nossos motivos para nos esvaziar. Mas Jesus, ele sendo Deus Filho, ele se esvaziou. Ele se esvaziou dos seus privilégios, da sua soberania, para se tornar servo. Ele se esvaziou da sua glória para ser julgado por homens. Ele se esvaziou do seu trono para vir aqui à terra e não ter onde declinar a tua cabeça. Foi disso que Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou do que ele era. E o que ele era? Deus. Simples. Mas a gente tem que reconhecer a grandeza do que é ser Deus. Ele se esvaziou simplesmente de tudo isso para ser servo. Não foi algo que ele usou como experiência. Não, ele teve um motivo para isso. E para quê? Para se tornar um homem e vir e mostrar a todos a natureza de Deus em forma de servo. Jesus, mesmo sendo humano, ele nunca deixou a sua divindade. Ele era completamente humano, mas também completamente divino. Ele não deixou a sua essência. Ele sempre foi Deus, mesmo humano. E
Paulo continua dizendo no versículo 8, mesmo se esvaziando, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus, esvaziado de si mesmo, ainda foi humilhado, ofendido pelos homens, e teve a pior morte, e morte de cruz. A pior morte da época foi o que Jesus mereceu ao olhar dos homens. Foi isso que Jesus teve habitando entre nós, irmãos. Cristo, ele não era meio humano. Ele nunca deixou de ser divino, nunca deixou de ser Deus, mas ele não era meio humano. Ele sentiu tudo que eu e você poderíamos ter sentido, ele sentiu. Não foi algo assim, ele era filho de Deus, então Deus deu uma... Não, nós aprendemos aqui na série de mensagens Cruz, que Jesus foi crucificado e sentiu tudo. Então, nós não temos que ter dúvidas do quão duro, do quão difícil foi. Jesus, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou, deixou a sua glória para simplesmente vir e ensinar a nós a como sermos a essência de Deus aqui na Terra. E porque ele simplesmente manteve a essência de Deus. Então, ele, sendo homem, sendo tentado, sentindo as mesmas coisas que nós, se manteve obediente e firme na essência divina. Ele sabia quem era, e mesmo assim se fez carne por nós. Por isso que Jesus é a perfeita expressão de Deus em forma humana. Mas então, é isso. Imitar a Jesus é isso. Você se esvaziar de si mesmo, é você se humilhar para todo mundo, é você dar a cara, a outra face, é você simplesmente ser fraco. É isso? Cadê a alegria? Onde que eu acho alegria em imitar alguém assim? No versículo 9, a gente pode continuar a encontrar. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Irmãos, você me perguntou, onde está a alegria de imitar Jesus? A alegria está em saber que esse Deus foi exaltado pelo Pai. Ele permitiu ser exaltado pelo Pai. Ele se esvaziou, mas o Pai o exaltou. Ele foi ofendido pelos homens. Ele foi insultado pelos homens, mas Deus deu o nome que está acima de todo nome. É isso que ele recebeu de Deus. Ele pode ter se esvaziado sozinho, mas a exaltação veio do Pai. E nós podemos, irmãos, vivemos para ver essa exaltação, porque quando João, em Apocalipse 5, avistou as coisas que em breve vão acontecer, ele diz no versículo 9 deste capítulo: pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo, nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre toda a terra. Quem ele comprou com o seu sangue, irmãos? Não foi qualquer pessoa, foi você.
Foi por você que ele se humilhou. Foi por você que ele estava lá. E foi por você que ele morreu. E é por isso que você está aqui hoje, para compreender que a alegria de imitar a Jesus é saber que um dia você estará do lado dele. Você pode ser humilhado aqui por alguém, você pode sair levando desaforo para casa, mas você não precisa da aprovação, exaltação dos homens. Você precisa da exaltação de Deus. Você precisa buscar a glorificação no último dia. É isso. E ele continua dizendo: então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. Foi esse Jesus que se humilhou, irmãos. E onde ele está agora? Sentado ao lado do Pai. E é isso que nós devemos buscar, irmãos. É essa alegria em imitar a Jesus. Então, você não vai imitar alguém que foi humilhado por homens. Você vai imitar alguém que está sobre os céus e a terra, que foi elevado à mais alta honra, e tem um nome que está acima de todo nome. É essa a alegria em imitar aquele que vive para todo sempre. Então, queridos, essa é a minha resposta a vocês. Aqui está a alegria em imitar a Jesus. A alegria está na salvação, na certeza que, se estivermos dispostos a andar como ele andou, estaremos entre os sacerdotes que reinarão sobre a terra. A alegria está em saber que não vamos ser glorificados aqui na terra por homens, mas sim no último dia pelo nosso Deus. A alegria em saber que estaremos entre aqueles que dobram os seus joelhos. Nos olhos irão ver toda a glória descer do céu e que não temeremos, pois imitamos aquele que um dia nos salvou. E agora eu pergunto aos irmãos: você tem encontrado alegria em imitar a Jesus? Você tem levado desaforo para casa no meio das suas conversas? Você tem buscado dar a outra face? Muitas vezes, irmãos, pequenas atitudes nos afastam daquilo que seria seguir os passos de Jesus. E nós não percebemos. E essas atitudes podem causar o choro no último dia. Então, alegrem-se, irmãos. Alegre-se em imitar a Jesus. Você não está aqui para receber a aprovação de ninguém. Você está aqui para receber a aprovação daquele que morreu por você. Então, busque esse Jesus, busque saber o que ele faria. O que ele faria se estivesse no seu lugar? Isso é o que o pastor sempre fala para mim. O que Jesus faria, Bia, se ele estivesse no seu lugar? Então, nós devemos fazer essa pergunta todos os dias. Em momentos em que nós encontramos, falamos: Jesus, o que o Senhor faria? E pode ter certeza, irmãos, Ele vai direcionar você. Mas isso apenas se você buscar. Buscar aquele que está acima de todo nome. É esse Jesus que você vai buscar. É esse Jesus que você vai imitar. Então, é isso, irmãos.
Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por ter estado aqui presente nesta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajudou a compreender que a Tua glória se eleva, Pai, num nível em que não conseguimos imaginar. O Senhor foi humilhado por apenas homens, mas a sua dor foi intensa. Mas Deus o exaltou, Deus o glorificou, e o Senhor está agora sentado do lado dele. Essa é a nossa alegria, que nós venhamos sentir o Teu Espírito Santo nos encher quando nós decidimos nos esvaziar de nós mesmos. Que o Senhor venha, Pai, nos levantar quando decidimos nos humilharmos, Senhor Jesus. Pai, que nós venhamos compreender a Tua dor naquele dia, para que nós consigamos imitar a Ti nos nossos dias aqui na terra, Senhor Jesus. Nos faça compreender os Teus propósitos para nós, meu Deus. Nos encha do Teu Espírito Santo, nos guie passo a passo, e que nós possamos estar dispostos, meu Deus, a entender o que o Senhor quer de nós. Fica, Senhor, conosco. Nos ajude a sempre, a cada dia mais, sermos iguais a Ti, meu Deus. Assim nós oramos, Pai. Amém.